Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Centro de Vivência, no Campus 1 da UFPB, em frente à nossa sede da ADUF, e vamos iniciar agora um bate-papo com colegas que estão compondo a Chapa 2. A ADUF é para lutar antes que a chama se apague. Eu me chamo Nívia Pereira, sou professora do Departamento de Serviço Social e nesse momento eu estou candidata a presidenta da ADUF, o que nos coloca aí desafios nesse momento político, né, de apresentar uma chapa de oposição. E aqui comigo estão presentes também o professor Daniel, que já vai aparecer aqui também para falar um pouco sobre a nossa campanha. E ele vai se apresentar, né? Vou deixar para que cada colega se apresente. Também aqui está o professor Kleber Bandeira, que já vai aparecer, e o professor Márcio Silva, que também está aqui presente, e nós vamos conversar de uma forma rápida. É uma proposta que seja um bate-papo mesmo, inicial, para apresentarmos a campanha da Chapa 2, e também para que vocês conheçam e possam divulgar esse material e tudo que a página aí do Instagram do Cordel, na verdade, né, que é o coletivo representativo dos docentes e das docentes da UFPB, né, esse coletivo que já existe há 10 anos e pela 5ª vez vai concorrer às eleições para a direção do nosso sindicato. Então, nessa tarde de hoje, vamos conversar um pouco sobre eixos das nossas propostas, da nossa carta-programa. Vamos conversar um pouco também sobre a trajetória também de todas as pessoas que estão aqui, que compõem a nossa chapa. E aí eu vou já deixar um convite. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, no Instagram, nós vamos estar possibilitando esse contato mais direto com colegas também, outros colegas que também compõem a chapa. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos a presença da professora Analia, da professora Tássia, da professora Roberta e da professora Mojana, falando também um pouco sobre a campanha e também tirando dúvidas e ouvindo também a proposta da nossa categoria e a opinião de vocês em relação a essa campanha e a nossa chapa de oposição. Então, eu vou passar aqui para o professor Daniel, que vai se apresentar e também colocar alguns elementos que compõem a nossa campanha. Professor Daniel. Olá, boa tarde a todas e todos que nos assistem ao vivo e que vão nos assistir posteriormente também. É um prazer estar aqui podendo discutir outros rumos para o movimento docente na UFPB. É um fortalecimento do nosso sindicato, da nossa seção sindical, a do UFPB, e é isso que nós propomos com essa campanha. Nós temos, como Nívia falou, um acúmulo já de ação coletiva na universidade, não apenas no sindicato, mas também no sindicato, um acúmulo de 10 anos com participação nos diferentes espaços universitários, nos diferentes movimentos sociais daqui de dentro, de fora, e esse acúmulo se reflete na nossa proposição, na nossa carta-programa e principalmente na compreensão do que é e do que deveria ser um sindicato, né? Este acúmulo ganha uma conotação especial nesse contexto em que a gente se encontra. A gente está num momento terrível dentro da universidade, um momento de intervenção do governo federal, do governo Bolsonaro dentro da universidade, que está desrespeitando os conselhos superiores, que está nos submetendo a um retorno presencial sem nenhum tipo de planejamento, que está retirando direito, que está perseguindo movimentos e que, principalmente, tem como inimigo declarado o sindicato e todos os movimentos e organizações políticas. Nem precisa falar no nosso contexto nacional, né, um governo Bolsonaro que está devastando as instituições, a vida, o meio ambiente,
né, ascendendo a extrema-direita, então ameaçando inclusive as eleições. Então, neste momento, nós acreditamos que a ADUF pode e deve ser muito mais do que ela tem sido até agora. A gente precisa fortalecer o nosso sindicato, porque os desafios que estão postos hoje são desafios diferentes. O que a gente tem hoje não basta. E para isso, eu vou falar de uma forma muito sintética, porque em outras lives a gente vai falar mais dos nossos eixos programáticos, desenvolver as propostas, mas aqui eu quero só dar uma geral de quais são os principais eixos da nossa proposição de um sindicato mais forte, mais combativo, mais presente no dia a dia do nosso trabalho e da nossa luta, né? Então, nossa carta-programa para isso se divide no primeiro eixo, que é justamente um enfrentamento real, contundente à intervenção. A intervenção na UFPB é inaceitável e nós não podemos, enquanto sindicato, conviver de uma forma crítica com ela. Nós precisamos mobilizar e reunir forças para cessar a intervenção na UFPB. Esse é o nosso eixo central e a bandeira central de uma ADUF sobre uma nova direção. O segundo eixo diz respeito à democratização da nossa seção sindical. Isso significa que a ADUF-PB não seja identificada com a sua direção, mas sim com a base. E isso se reflete em medidas concretas, né, como a discussão democrática sobre a utilização dos recursos, transparência na prestação de contas, né, como consulta às pessoas e formulação coletiva da política da DUF-PB. A DUF-PB não pode ser o que os seus diretores decidem fazer, mas sim o que a base construa cotidianamente, democraticamente, né? Esse é um ponto central para nós, que não diz respeito a apenas uma concepção, mas sim a uma capacidade efetiva de luta. Porque se a DUF for mais democrática, ela vai ter mais força, porque vai ter mais gente que se identifique com ela, e não apenas a sua direção. O nosso terceiro eixo para uma proposta de mudança é justamente uma participação permanente da ADUF-PB no acompanhamento das condições de trabalho da categoria docente, né? Se preocupar com a saúde docente, se preocupar com a falta de condições, ainda mais nesse período de retorno presencial, se preocupar com o acúmulo de trabalho, né? Isso localmente, né? E nacionalmente, as contra-reformas e os ataques que retiram direitos da aposentadoria, que retiram direitos do servidor público federal e, particularmente, dos ataques à universidade, né? Então, esse é o segundo eixo da carreira docente e o trabalho docente. Nós vamos criar um observatório das condições de trabalho na UFPB para atuar permanentemente, cobrando da gestão um outro compromisso com as condições de trabalho, e nacionalmente também. O nosso terceiro eixo é a formulação de uma política educacional pelo sindicato. O sindicato tem que ser um ator protagonista na discussão das políticas educacionais aqui na UFPB e nacionalmente também, por via do ANDES, né? Nós precisamos acompanhar os conselhos superiores, nós precisamos combater as contrarreformas que tornam o nosso trabalho docente cada vez com menos sentido, com menos impacto e cada vez mais uma máquina de produtivismo. E, por fim, o nosso último eixo diz respeito a uma nova prática sindical, que significa simplesmente o sindicato considerar como suas pautas que hoje não estão presentes na sua atuação, que significa reconhecer as características específicas, as condições específicas das mulheres na universidade, né, do movimento de mulheres, do movimento negro, das pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, das pautas ambientais. São pautas que estão no cotidiano do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa existência, e que o sindicato deve tomar como sua, inclusive usar sua estrutura para apoiar, acolher e subsidiar a luta destas pessoas, né? A categoria e a classe trabalhadora tem uma cara muito específica, diversificada, e o sindicato deve refletir essa diversidade e fortalecer a luta com essa diferença, né? Com aquilo que a gente tem de específico. Então, esse é o nosso compromisso, de uma forma muito, muito geral. A gente vai especificar melhor essas propostas, essas bandeiras, nas próximas lives e pelas redes sociais,
Mas agora eu quero fazer uma pausa nessa exposição para passar a palavra, com muito orgulho, com muita honra, a um companheiro valorosíssimo e com uma história notável aqui no UFPB e que está junto conosco nessa luta, como já vem estando junto conosco nessa trajetória. Professor Kleber Bandeira, professor aposentado do campus de Areia, do CCA. Né? Então, eu queria começar, Kleber, primeiro agradecendo a sua disposição de, mesmo na aposentadoria, estar na linha de frente da luta por mudanças. E segundo, pedir que você possa se apresentar, falar um pouco da sua trajetória para as pessoas que nos acompanham e que ainda não tiveram o prazer de te conhecer. Boa tarde para todos. Na realidade, a minha vida faz parte dessa universidade. Eu cheguei na universidade em 1968, através do colégio universitário. Talvez muitos professores que estão até aposentados não saibam o que é o colégio universitário. Era um colégio de preparação, terceiro ano, para o vestibular, em convênio com a SUDEM, certo? Tanto na parte de engenharia como na parte de medicina. Éramos 140 estudantes. Antes a gente fazia um pré-vestibular, como a gente chamava, porque todos que passavam nesse colégio, certamente todos nós fomos para a universidade. Então, a partir daí, fiz minha graduação, fiz minha pós-graduação, fiz minha especialização, tudo na UFPB. Não saí um dia da UFPB. Saí do campus de Areia, fui para João Pessoa, Campina Grande, para fazer curso, mas na época a Universidade de Campina Grande não existia, no qual, na sua política de divisão da universidade, eu fiz parte da comissão tirada pelo consumo, era o secretário da comissão. Bom, em Areia, eu comecei no setor de Química, chefe do setor de Química, fui subchefe e chefe do DCFS, fui assessor de assistência estudantil, eu tenho uma vida muito ligada à assistência estudantil, aos alunos, principalmente aqueles mais vulneráveis, certo? Porque daí eu fui para a COAP, e na COAP a gente tinha a parte da extensão, mas tinha a parte da assistência universitária, que vinha o restaurante universitário, residências universitárias e os programas de bolsa de extensão. Então, sempre eu me identifiquei nisso. Isso a nível de... E várias vezes eu também assumi a pró-reitoria da PRAG, certo? Interinamente. A nível nacional, também eu participei do Plano Nacional de Educação de Assistência Estudantil, onde foi na nossa gestão que nós aprovamos esse plano, que hoje faz parte da grade financeira da universidade, das universidades brasileiras, que foi na Praça Fórum Nacional de Assistência Estudantil. Então, antigamente a gente vivia pedindo, certo? Hoje não, é lei. Então, tem um percentual que vem na grade financeira das universidades brasileiras, federais. Ok? Bom, com relação à política, eu sempre tive a política. Fui sócio fundador da ADUF Campina Grande, que na época a gente pertencia, a Areia pertencia a Campina Grande, e fui secretário adjunto por 2 mandatos da Secretaria de Areia, sempre na defesa direta do interesse do professor. Certo? Todos que me conhecem sabem que sempre eu fui direto na defesa do professor. E aceitei esse desafio, agradeço também aos colegas que estão confiando, já, como se diz na gíria, já estou de pijama, mas só que a gente pode deixar o pijama em casa e sair um pouco para a gente tentar melhorar a nossa universidade, a nossa comunidade universitária. Para isso eu aceitei. E aceitei, de bom gosto, a diretoria de aposentadoria. Estou com a chapa, faço parte dessa chapa, vamos trabalhar para a gente mudar essa DUF. Por que eu digo mudar? Porque a DUF que está aqui hoje é uma DUF que há mais de 20 anos só troca de posição. Um joga de goleiro, vai para a ponta esquerda, outro vem da ponta esquerda, vai para a lateral direita, e outro vai ser técnico, e outro vai ser o diretor.
certo? Então fica esse rodízio, vocês podem observarem, podem fazer essa pesquisa, que vocês vão perceber isso, certo? E fortalecer os aposentados. Por quê? Porque nós estamos, os aposentados da DUF só são chamados para votar. Certo? Eles não participam diretamente. Eu venho, recentemente, terça-feira passada, teve uma reunião da ADUF, certo? Com os aposentados da outra chapa. Eu sou aposentado porque eu não fui chamado. Não era uma reunião com os aposentados? Eu não fui. Então, fiquei de lá, só foram chamados aqueles que estavam apoiando a chapa 1. Eu não fui. Certo? Outra coisa, eu participei de uma ADUF, onde a ADUF tinha uma expressão. A ADUF tem expressão nacional, estadual, municipal, regional. Sempre colegas nossos da ADUF estavam nessas diretorias, nos cargos de primeira grandeza. E até na administração universitária. Nós tivemos o Nero Alves, que foi presidente dessa ADUF, e foi reitor, um grande reitor, que mudou essa universidade. Porque quem foi da universidade como eu conhecia, a gente sabia como era essa universidade. Chamava-se até a Universidade, vocês são jovens, talvez não saibam, que era a Escola do Vaticano, porque eram todos os ex-seminaristas que estavam no comando há muito tempo. Grandes colegas, eles, não quero tirar os valores, certo? Não estou falando em valores deles, que eles também tiveram a sua participação integral nisso aí. Mas aí Nero Alves veio e colocou um viés político nessa universidade. Certo? Depois veio o professor Jader, saudosa memória, certo? E também foi reitor, foi presidente dessa turma. Tínhamos vários pró-reitores, eu cito aqui Natanael, que foi presidente dessa DUF. Hoje a DUF, o que é a DUF? A questão da DUF é um cafezinho, é um bate-papo, é uma sala com um jornal, como se não só fosse isso. Certo? Isso faz parte. Isso faz parte. A convivência, isso aí faz parte. Mas precisamos de ter uma DUF que defenda os seus associados, certo? Que lute pelos seus associados. Aqui, como o professor Daniel falou, a gente está precisando desses eixos. Certo? Nas aposentadorias, nós temos que realmente dar um tratamento igualitário do ativo para o inativo. Certo? Por quê? O inativo, hoje, o aposentado, hoje, nós somos, mas nós temos uma experiência, nós tivemos uma vivência, nós tivemos uma luta. Então, temos que ser respeitados. Certo? E os que estão na ativa estão chegando e vão chegar, futuramente serão nossos colegas lá na aposentadoria. Então, isso é que eu aceitei esse desafio e vou à luta e tenho certeza que os nossos colegas vão nos reconhecer e futuramente vão nos apoiar. Obrigado, professor Kleber. Então, como eu disse, é um orgulho enorme, né, ver uma pessoa que tem uma trajetória como essa, de uma vida dedicada à universidade e à luta e ao sindicato, está com a gente hoje nesse propósito de fortalecimento do sindicato. Eu acabei esquecendo na minha apresentação, dizer que eu estou candidato a vice-presidente aqui na chapa e vou passar a palavra, então, para o nosso companheiro Márcio Silva, que vai se apresentar. Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa live da nossa Chapa 2. A DUF é para lutar, antes que a chama se apague. Eu sou Márcio, professor do Departamento de Sistemática e Ecologia, aqui do CCN, do Campus 1, professor do curso de Ciências Biológicas, e estou como candidato à diretoria de política sindical aqui da DUF-PB. Como a gente está discutindo o sindicato, né, tanto trazendo a parte do programa mais político, mais geral, em relação à universidade, em relação à intervenção, mas essa questão do sindicato, a concepção que a gente tem de sindicato, como a gente quer transformar a DUF-PB, é bastante importante também no nosso programa. E aí, como candidato à diretoria de política sindical, vou trazer alguns elementos também para enriquecer aqui o nosso debate. Primeiro, lembrando, né, que a gente está disputando aqui a eleição da seção sindical. Isso significa que a gente faz parte, na verdade, de um sindicato enorme, um dos maiores sindicatos que existem, um sindicato nacional
né, que é o ANDES, o Sindicato Nacional de Docentes de Ensino Superior, e a DUFPB como seção sindical aqui da UFPB. Então, uma das nossas propostas já, né, é criar essa integração maior da seção sindical com o Sindicato Nacional, que hoje em dia é muito fraca, muito ruim, pouca discussão se faz, na verdade, aqui na UFPB e no âmbito da DUF, sobre o ANDES, que é o nosso sindicato nacional. E, por outro lado, também reafirmar nossa defesa para que o sindicato, tanto nacional como as associações sindicais, sejam pautados pela base. Então, o aspecto da democracia no sindicato é muito importante para a gente, e que as seções sindicais não se transformem, ou não sejam, como é o caso da DUFPB, um instrumento, um aparato de um grupo particular na universidade. Então, é isso que a gente quer combater do ponto de vista nacional, mas também nas seções sindicais, de entender que é um sindicato nacional que luta pelos direitos, né, que mobiliza a categoria docente em âmbito nacional, mas também dentro das universidades. Então, nós temos uma concepção diferente de sindicato. A gente acredita que o sindicato deve ser instrumento de mobilização e luta da categoria, dos docentes, e não simplesmente um mero prestador de serviço ou um aparato de um determinado grupo, como a gente considera que a DUFPB se tornou, né, depois de tanto tempo, com o mesmo grupo à sua frente. Tanto na luta contra a intervenção, né, que a gente vem acompanhando há 1 ano e meio, dentro desse processo terrível de intervenção dentro da UFPB, a gente encontrou esse mesmo padrão, né, essa mesma característica. No momento em que a mobilização, existia a importância de uma mobilização mais forte da nossa categoria, em unidade com os outros segmentos dentro da universidade, a gente observou que a DUFPB, na verdade, fez muito pouco, fez aquém do necessário, e no momento principal de mais mobilização, acabou jogando pela desmobilização. Talvez porque acredite justamente num sindicato que oferece serviços ou oferece soluções sem depender da mobilização da sua categoria. Esse é só um exemplo de como isso acontece continuamente, né, no cotidiano da nossa seção de sindical, e que a gente continua lutando, né, para fazer essa mudança no sindicato cotidianamente. Então, agora, nas eleições, dia 1º de junho, a gente traz esse programa de mudança do sindicato, de mudança de concepção de sindicato, de trazer a DUFPB novamente, né, para a categoria docente aqui da UFPB, mas reafirmar a necessidade de que precisa ser esse instrumento, de fato, da categoria. Mas também cotidianamente, nas assembleias, durante todas as lutas, né, da categoria, dentro da UFPB, a gente participa cotidianamente, né, dessas atividades e dessas lutas. A gente acredita que, nesse momento, a gente trazer uma chapa de oposição, como foi nas eleições anteriores, ajudam bastante a enriquecer o debate dentro do sindicato. Justamente para isso que a gente considera o mais caro, o mais importante dentro do sindicato, que é apresentar a diversidade da categoria, de trazer ela para mobilizar, de fazer com que a DUF seja o espaço da categoria. A gente acha que até o 1º de junho a gente vai estar num momento muito especial de discutir a DUFPB, discutir o papel dela, discutir o ANDES, e é nesse momento que a gente consegue, inclusive, trazer mais a categoria para essa discussão. Então, dia 1º de junho, a gente chama todas as professoras e professores da UFPB sindicalizados a estarem com a gente, conhecendo nossas propostas e votarem na chapa 2. A DUF é para lutar, antes que a chama se apague. Vamos manter essa chama acesa, que é necessário para as nossas lutas e para manter os nossos direitos. Gente, então, como a gente está aqui conversando, embora de uma forma ainda bastante preliminar, né, o que a gente quer deixar bem caracterizado, bem claro, né, para todo mundo, é que o que está em disputa aqui são duas formas de se pensar o sindicato. Tá? Não se trata de uma disputa contra as pessoas que ocupam a diretoria, e nós não queremos que vocês votem nestas pessoas que estão aqui, em oposição àquelas pessoas que estão lá. Muito pelo contrário, o que nós temos é uma diferente compreensão que se materializa na prática concreta do que é a ação sindical. Então, por exemplo, nós
do Cordel, temos um esforço muito grande de formação permanente, de abarcar e trazer para junto do movimento os novos quadros. Prestem atenção, os novos e novas professores e professoras que chegam na universidade estão todos juntos conosco no Cordel. E isso junto com os antigos lutadores, como o professor Kleber, que está aqui. Não é uma disputa de geração, mas é fundamental para um sindicato que ele possa se renovar, que ele possa ter novos quadros. Nós não temos, por exemplo, um GT de política sindical. Nós já oferecemos nomes para formar esse GT, que é um GT nacional do Andes, de formação sindical, oferecemos nomes para que a DUF tivesse aqui um GT de formação sindical e simplesmente essa ideia não foi aceita, ele não foi criado, esse GT. Isso é muito ruim, porque isso afasta a categoria do movimento sindical, porque isso priva a nossa atuação de um dos elementos mais importantes de um sindicato, que é aumentar o grau de politização, o grau de consciência coletiva e o grau, mais do que consciência no sentido abstrato, um grau de consciência que se materialize na prática, na praxis, na luta do dia a dia. Né? Este trabalho de criação de novos quadros, de trazer novas pessoas da base para a direção, né? Quando o professor Kleber menciona aqui, né, que nós temos há mais de 20 anos um mesmo grupo, mesmo que se alternem algumas pessoas, isso fica muito claro, né? A dificuldade que nós temos tido de incorporar novos quadros à luta sindical. E isso não é importante pelas pessoas individualmente, não é importante pela professora Nívia, pelo professor Kleber, pelo professor Daniel, pelo professor Márcio e pelas outras pessoas que compõem a chapa. Isso é importante porque diz respeito à abertura que a direção sindical tem para as demandas, para as perspectivas, para as contribuições que os outros sindicalizados têm e que aquele mesmo grupo não abarca. Né? Então, quando nós estamos propondo esta alternativa, quando nós nos colocamos como oposição a esta concepção sindical que está posta, isso significa uma disputa política da mais alta importância, longe de ser uma disputa pessoal, mas é uma disputa política da mais alta importância, ainda mais, como eu disse no começo, nesta conjuntura tão difícil. A gente precisa do sindicato sempre, mas nesse momento, mais do que nunca, a gente não pode estar fragmentado, a gente não pode ter desânimo das pessoas no cotidiano do seu trabalho com relação à sua entidade. Nós temos que ter a estrutura toda dessa entidade sindical à disposição, como fortalecimento das lutas e do cotidiano da categoria. Nós precisamos ter o serviço jurídico do sindicato como uma arma, como uma ferramenta contra situações de opressão, de retirada de direitos. Né? Toda esses desafios que a gente enfrenta no cotidiano, nós temos que ter a DUF-PB reivindicando um assento nos conselhos superiores, onde se discutem questões fundamentais das nossas condições de trabalho, do nosso dia a dia e, infelizmente, ao contrário do Sintesc e do ECE, a DUF-PB opta e a direção que está aí defende que a DUF-PB não tem um assento. Vou passar então para fechar a nossa live a professora Nívia, que é a nossa candidata a presidente, para poder falar umas últimas palavras para todo mundo. Agradeço todo mundo. Até a próxima. Vamos junto nessa luta. Opa, vamos então dar continuidade aqui à nossa live. Estamos aí também acompanhando, né, o chat, todos os comentários, e identificamos algumas questões que vocês que estão acompanhando aí fizeram para nós. Então, uma das questões, eu vou aqui ouvir aqui da Natália, qual é? A Isa Meneghetti perguntou, qual o maior desafio para a DUF hoje? Quer já dizer a segunda? E Sofia mandou, a Chapa 2 vai manter esforços para alcançar diferentes campos? Muito obrigada pelas questões. Antes de respondê-las, eu quero só também aqui registrar a presença do Evaristo, né, nosso tradutor, está nesse momento aí viabilizando também a acessibilidade, que é uma das questões centrais para a nossa chapa, né, poder dialogar com essa diversidade, com todas
particularidades da nossa categoria. Obrigada, Evaristo. Em relação a assim, qual o maior desafio da ADUF? Então, nós estamos aí há 10 anos, né, construindo um movimento sindical na UFPB, também nacionalmente. Isso é fundamental destacar. E como foi colocado aqui, tanto pelo professor Cléber, professor Daniel e professor Márcio, vou colocar aqui um eixo que é central, não só de carta-programa, porque a carta-programa ela é importante, mas ela sistematiza aí, né, uma política que nós acreditamos. Mas nós construímos e lutamos pela democratização da ADUF cotidianamente. O maior desafio para a ADUF hoje é democratizar, não é, a sua ação sindical. E aí, pensando nessa democratização, é só retomar aqui o que de fato isso significa. Significa, mais uma vez aqui, retomando a fala dos companheiros, que é ter uma direção que não tome as decisões sem considerar a construção coletiva como a sua base. Isso é um desafio que nós temos aí colocado há um bom tempo e o fato de sermos oposição, né, acreditamos nesse instrumento que é fundamental para construir uma política sindical democrática. Uma outra questão em relação aos campos, isso é muito importante essa pergunta, porque, e aí eu acho que até vale também, né, o professor Kleber falar depois um pouco sobre a ADUF em Areia, que nós temos na chapa 18 pessoas que compõem a chapa. Né? Então, como nós temos os camping aqui da UFPB, faz parte dessa composição representações, né, de campos dos campos fora de sede, como nós chamamos, né? Campus 2, Campus 3, Campus 4. E aí nós teremos, inclusive, uma live onde vamos poder ouvir, né, os colegas que estão representando os campos fora de sede. Nós consideramos que a presença no campus 4, campus 3, campus 2, é fundamental ser fortalecida. Nós estamos falando lá do campus de Areia, do campus de Bananeira, Rio Tinto, Mamanguape, e o que nós ouvimos de docentes, né, que trabalham nesses campos é que existe aí uma ausência da ADUF em termos de política sindical. É como se tudo concentrasse no campus 1, tá? Em termos de diálogo, em termos de construção com a sua própria base. Então, a nossa chapa, inclusive os representantes desses campos, têm aí uma certeza, que é a construção, inclusive, das demandas postas pelos docentes e pelas docentes dos campos fora de sede, de construir essa pauta política cotidianamente. Uma das questões que eu quero colocar aqui também que nós ouvimos muito, né, das professoras. Tá? As professoras sempre colocam essa demanda de pensar também uma ADUF que pense e que considere, né, a particularidade da nossa categoria quando tem aí a condição de professora, de mãe e também de outras determinações que atravessam essa condição da nossa categoria. Uma delas, infelizmente, e aí eu faço questão aqui de registrar, que é a docência, a maternidade e também tem o viés da violência que nós sofremos por sermos mulheres no nosso lugar de trabalho. E aí pensar uma direção, pensar que a ADUF pode sim atuar, ouvir essas mulheres, as professoras que também constroem a ADUF, nessa perspectiva é fundamental. E aqui eu vou dar um exemplo que para nós é algo que, ao assumirmos a ADUF, isso vai ter que ser discutido com a categoria e eu tenho certeza que será uma proposta que a nossa categoria vai querer sim implementar, que é a ADUF considerar e atuar no que diz respeito à violência contra as mulheres na UFPB.
nós temos aqui casos e mais casos de professores que são vítimas de violência no campus e que não conseguem encontrar nenhum tipo de apoio na atual direção. Nem apoio jurídico e nem também nenhum tipo de acolhimento. Então, nós temos aqui que pensar que o sindicato tem que dialogar com essa demanda, porque é uma demanda que envolve também as condições de trabalho, que o professor Daniel também já destacou, que constitui parte da nossa carta-programa. Isso é fundamental pensar que uma direção, junto com a sua categoria, tem que ter como pauta a construção, né, do enfrentamento e combate à violência às mulheres, e aí nós colocamos aqui as professoras da UFPB. Isso é pauta sindical. Inclusive, podemos dizer que o Sindicato Nacional, o ANDES, já tem diretrizes políticas de enfrentamento e combate à violência contra a mulher. Cabe a nós também dialogar com o Sindicato Nacional e fazer valer também essas ações enquanto direção e também construindo isso coletivamente. Não sei como é que está o tempo aqui. Quero só colocar a questão também do atravessamento da maternidade, que é fundamental nesse momento e que nós vamos discutir na próxima live. Nós teremos outras colegas aqui que vamos pautar também, iremos pautar essa condição também da professora mãe desta universidade e como isso impacta na nossa carreira docente, entre outros aspectos. Então, eu quero finalizar aqui agradecendo também a presença de vocês. Vou passar agora para o professor Daniel, que encerrará a nossa live. Bom, gente, quero agradecer, né, o diálogo que a gente fez por esses novos meios, né? A gente espera em breve que os diálogos presenciais, a mobilização nas ruas e aqui na universidade substituam, né, as redes, ou pelo menos as redes sejam apenas uma complementação, mas a gente agradece muito essa participação. Eu queria só destacar um elemento que acho que não ficou muito explícito na nossa exposição em geral, da nossa compreensão de sindicato, da nossa proposta, que é uma dimensão fundamental para que o sindicato se reforce, se reestruture no mundo de hoje. Isso a gente está falando em geral, que é a dimensão da solidariedade de classe. O sindicato ele tem uma preocupação com a sua categoria, com aquele segmento, mas nós precisamos nos reinventar para criar pontes com os setores, movimentos que estão para além da categoria. E eu digo isso em geral, mas isso tem um rebatimento concreto direto aqui dentro da universidade, do movimento docente. Isso diz respeito ao compromisso do movimento docente com as pautas estudantis, com as reivindicações de permanência. O professor Kleber falou aqui da luta que ele teve enquanto gestão, né? Da defesa de acesso, de permanência, das cotas, né? Que a gente possa democratizar esta universidade, que nós possamos olhar para os trabalhadores e trabalhadoras técnico-administrativos que estão sofrendo ataques e nós temos que fazer parcerias. Nós temos que olhar para os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que estão aqui dentro dessa universidade sofrendo sem direitos, sofrendo sem sindicato, né? Sofrendo com uma hiperexploração que vem junto com a privatização que ataca a universidade pública brasileira. Né? É fundamental que, para além de dentro da universidade, nós possamos fazer pontes com os movimentos sociais. A Paraíba tem um cenário terrível. Se a gente olhar os índices nacionais, a situação de pobreza, a situação de desemprego, a situação de violência no campo, é muito importante, como compromisso docente, que nós compreendamos que a universidade tem um papel de protagonismo na mudança social. E isso exige de nós, enquanto sindicato, um compromisso de fazer pontes com as outras categorias, com os outros movimentos, a começar por dentro da universidade e explodindo isso para fora. Isso ressignifica o que é ser docente, o que é ser professora, o que é ser professor na Universidade Pública Brasileira.
Então, gente, a gente conta com o apoio, com a contribuição, com a energia de todas e todos vocês. Vamos chamar mais gente, vamos construir um movimento e vamos reconstruir nossa capacidade de enfrentamento, porque a conjuntura exige. Um abraço para todas e todos. Agradeço os companheiros que estão aqui conosco nessa live, o pessoal que está aqui nos bastidores nos ajudando e o Evaristo que está traduzindo para dar uma maior acessibilidade a essa nossa conversa. Um abraço e até a próxima.